Quem, quem conhece o Banco Itaú? Quem? Banco do Brasil? Santander? Bradesco? Mas teve um banco que mudou a história do investimento no Brasil. Esse banco foi o Banco XP. Quem conhece a XP aqui, gente? Cara, a XP ensinou, está ensinando o brasileiro a investir melhor. A gente antes sempre era refém só de grandes bancos e a gente pagava muito caro para investir. A pessoa que vai vir aqui hoje falar, ela simplesmente trabalhou e ajudou a XP a crescer. Ele participou desde o início da XP e depois ele era tão fera, ele é tão fera que ele foi comandar a XP nos Estados Unidos. Eu gostaria que viesse aqui no palco com uma salva de palmas bem forte, meu amigo Raoni Rossetti. Por favor, Raoni. Obrigado. Pessoal, o Raoni vai falar para vocês sobre o impacto, e a grandeza do agronegócio na economia brasileira. Então aproveitem ao máximo que esse cara aqui é de contar nos dedos. Obrigado, Raoni. Obrigado, meu amigo. Pessoal, boa tarde. Everton, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, meu nome é Raoni Rossetti. Eu sou do interior de São Paulo. Alguém aqui é do interior de São Paulo? Eu sou ali de Mojimirim. Eu trilhei minha carreira no mercado financeiro, na XP. Eu liderava a área de renda variável, dos investimentos em bolsa de valores. Não estou na XP há 5 anos. Fundei minha própria empresa, uma empresa de educação chamada Melver. E hoje nós levamos educação sobre investimentos, educação financeira para empresários, pessoas que querem trabalhar nesse mercado, investidores, para crianças. E meu objetivo aqui com vocês hoje é falar sobre como que o agronegócio e o mercado financeiro, eles se relacionam. A minha grande ideia aqui é abrir a mente de vocês para as possibilidades que já existem no mercado. E eu fiz um pedido para a organização para ela deixar essa apresentação à disposição de vocês. Então, caso vocês queiram ter acesso a ela, é só entrar em contato com a organização, ou me chamem nas redes sociais, eu pego o e-mail de vocês e depois eu envio. Tá joia? Eu fiz algo um pouco mais técnico, então vocês vão ver uma série de dados aqui, mas eu vou passar de uma forma bastante leve, mas fica como um material de estudo para vocês depois. Bom, quais são os principais pontos que eu trago para vocês? Até agora, a grande fonte de financiamento para o agronegócio foram as iniciativas ligadas ao crédito rural. E o mercado financeiro, ele demorou um pouco para chegar no agro. E eu vou trazer para vocês alguns caminhos que já permeiam o setor. Além disso, existe o tal do mercado de capitais. O que é o mercado de capitais? As possibilidades das empresas levantarem recursos por meio da venda de ações em bolsa de valores. Logo mais, eu vou entrar no detalhe. E com o passar dos anos, o mercado foi se sofisticando cada vez mais. Foram criados os tais de fiagros, as estratégias no mercado futuro, as estratégias com opções. Eu vou dar uma visão para vocês de tudo isso. E outro ponto que nós trabalhamos e vemos trabalhando já há muito tempo é como ajudar os participantes do agronegócio, tanto os produtores, as indústrias, a como utilizarem operações de proteção, para que elas tirem o risco de efeitos que elas não controlam do negócio delas. Então, vamos lá, começando com a Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é o ambiente no qual ações de empresas são negociadas. O que são ações de empresas? É um pedacinho da empresa. Como se a empresa ela fosse fatiada em vários pedacinhos, e alguns desses pedacinhos eles são vendidos para investidores. E o que os investidores eles têm em mente quando eles compram um pedacinho de uma empresa? Eles querem, de alguma forma, participar do negócio. Por acreditar na empresa, na gestão, nas possibilidades de crescimento, eles querem ser, entre aspas, donos daquilo ali. E aí que entra esse ambiente de bolsa de valores. E por que é importante para as empresas terem acesso a esse mercado? São vários motivos. Um dos motivos é levantar recursos para investir. Então, imagine uma empresa que ela já está no mercado há 10 anos, por exemplo. E essa empresa, ela quer expandir negócios para uma outra região do Brasil. E para isso ela precisa de dinheiro. Aí o que ela pode fazer? Eu vou abrir mão de 25%
do meu negócio, das minhas ações, vou vender essas ações, levanto recursos para expandir. Ou os recursos podem ser utilizados para pesquisa, desenvolvimento, para contratação de pessoas, para aquisição de concorrentes, para internacionalização. Bom, os motivos, eles são os mais variáveis. Também para abatimento de dívida. Às vezes a empresa está com dívida, ela quer diminuir o custo da dívida, ela levanta recursos para fazer esse abatimento. Só que tem alguns outros benefícios das empresas estarem listadas em Bolsa de Valores. Um desses benefícios é a Bolsa, ela é uma grande vitrine. Só que no Brasil, no momento, nós temos cerca de 5 milhões de investidores, pessoas físicas, que passarão a ver uma empresa que eles nem conheciam. Então, isso também tem um efeito de marketing, de visibilidade, de entrada no mercado de Bolsa de Valores. Por outro lado, as empresas elas passam a ter alguns desafios organizacionais. Afinal, imagina um negócio de vocês se vocês tivessem 100 mil acionistas. Imagina 100 mil pessoas querendo prestação de contas do que está acontecendo. Então, esse é o desafio de estar listado na Bolsa de Valores. E quando a gente fala do agronegócio, nós ainda não temos muitas empresas disponíveis para investirmos. Eu fiz uma lista aqui para vocês das empresas mais conhecidas, daquelas mais famosas no mercado. Por exemplo, quem conhece a Marfrig? Imagino que todos conheçam a Marfrig. A Marfrig, grande líder de produção global de hambúrgueres. É uma empresa que atende mais de 120 países. E é uma empresa que qualquer pessoa com menos de R$100, ela pode comprar ações da Marfrig e passar a ser, entre aspas, dona da empresa. Outro exemplo, a Minerva. A Minerva é líder de produção de carne bovina na América Latina. Uma empresa que eu sou muito fã é a JBS. A JBS, pessoal, ela emprega mais de 270 mil pessoas. Só a JBS, ela representa algo em torno de 3% do PIB do Brasil. Olha só o tamanho dessa empresa. Uma empresa que todos nós, qualquer pessoa, ela pode ter acesso por meio da Bolsa de Valores. Então, quando a gente fala de Marfrig, Minerva e JBS, estamos nos referindo ao segmento de proteína animal. Mas eu quero ter exposição no agro, mas não em proteína animal. Pois bem, existe a possibilidade de investirmos em grãos e agricultura. Temos a SLC Agrícola, muito focada em produção de commodities agrícolas como soja, milho, algodão. A Brasil Agro, que ela tem um modelo de negócio totalmente diferente. É um modelo de negócio de aquisição de grandes áreas, desenvolvimento dessas áreas e depois posterior venda em muitos casos. Também existe o segmento de fertilizantes, de produção de sementes de soja. Mas vejam só, a gente está falando aqui, nesse grande evento, de cerca de 30% do PIB ligado ao agro. Olha quantas poucas empresas eu trouxe para vocês conhecerem. Então, como eu disse aqui no começo, o mercado financeiro está se aproximando do agro, mas o mercado financeiro ainda não conheceu o agro. Bom, saindo um pouco do ambiente de ações, trazendo uma outra novidade para vocês. Essa foi lançada há muito pouco tempo, em 2021. O brasileiro, historicamente, é um povo rentista. O que é o povo rentista? Vamos pensar nos nossos avós, que viveram em época de hiperinflação. O que muitos faziam? Compra terreno, compra área rural, compra casas e aluga. Então, temos uma cultura rentista no Brasil. Só que quando a gente olha para o agronegócio, é possível ter aquela renda certa todos os meses como se fosse um aluguel? Isso não é trivial. Existe a tal da sazonalidade, as safras. Só que como alinhar a realidade do agro, da sazonalidade, com a necessidade que os brasileiros gostam daquela previsibilidade rentista, de rendimentos caindo todos os meses? O mercado financeiro ele é criativo. Sabendo da importância de encontrar outros mecanismos para financiar o agro, sabendo que existem muitos investidores com capital disponível para investir, como que a gente junta quem tem recursos disponíveis para investir para aqueles que precisam de capital para gerar riqueza? Pois bem, 2021 foram lançados no Brasil os FIAGROS. O que é o FIAGRO? Nós temos 3 modalidades de FIAGRO. Uma modalidade de FIAGRO
é aquela na qual existe uma gestora que ela faz aquisição de áreas para desenvolvimento dessas áreas, como arrendamento ou venda. Então, ela faz aquisição dessas áreas e essas áreas elas são empacotadas num instrumento financeiro no qual todos nós podemos investir. Imagina, Everton, se uma pessoa comum como nós quiséssemos ter um pedaço de terra no Mato Grosso, em Minas, em Goiás, aqui no Oeste Catarinense, quanto dinheiro nós precisaríamos ter isso? Só que com menos de R$100, o investidor hoje consegue ter uma carteira diversificada com vários lotes de terra num instrumento que ele pode vender a hora que ele quiser. Por acaso é rápido vender uma grande área rural? Não é. Mas o mercado financeiro ele criou um veículo que permite isso. Então, a primeira modalidade de Fiagro é essa, a modalidade de investimento em ativos físicos, em terras. A segunda modalidade é a seguinte. Imagine um produtor que ele foi lá, fez uma venda da produção e ele vai receber isso de forma faseada, parcelada. Só que o produtor, muitas vezes, ele precisa daquele dinheiro imediato. Então, o que ele faz? Ele pode fazer uma antecipação desses recebíveis. Ele vendeu e ele precisa fazer essa antecipação. Existem algumas entidades financeiras que elas fazem essa antecipação. É possível juntar vários desses recebíveis de vários produtores. Junta esses recebíveis em um tipo de instrumento. E esse tipo de instrumento, ele também pode ser um veículo de investimento para pessoas físicas. Então, ao invés de você vai lá e pega dinheiro e faz uma operação financeira com uma empresa, essa diversificação, muitas vezes, ela consiste em mais de 100 empresas envolvidas. Aí, caso uma tenha um problema de crédito, um atraso, isso tudo é diluído. E aí o investidor ele recebe uma rentabilidade interessante, o produtor, que ele precisa daquele caixa mais imediato, ele consegue aquilo. Então, é uma grande análise, é uma grande união simbiótica positiva para todos os participantes. E existe uma terceira modalidade, que é a seguinte. No slide anterior, falamos de grandes empresas que vendem ações em bolsa de valores. Só que existem empresas que não estão maduras o suficiente para irem para a bolsa de valores, mas que estão dispostas a vender um pedaço do negócio para levantar recursos. Também existe a modalidade de investimento de forma pulverizada em várias empresas da cadeia agroindustrial. E aí o investidor, ele investe nesse portfólio de várias empresas. Dessa forma, ele também dilui o risco. Percebam, então, que desde 2021, o agro ele passou a ter uma visibilidade muito maior no universo de investidores, pessoas físicas. Trazendo aqui para vocês uma outra possibilidade que existe no mercado financeiro, que são os títulos de dívida. Eu trouxe dois. Um que acontece muito no agro, um que raramente acontece, mas achei interessante trazer para vocês. O primeiro é o CRA. CRA é a sigla para Certificados de Recebíveis do Agronegócio. O que basicamente é isso? É o que eu acabei de explicar para vocês. Uma empresa ela tem um fluxo de recebimentos em 3 anos e ela precisa desse montante agora. Esses recebíveis que ela teria em 3 anos, eles são trazidos a valor presente. E por meio dessa estrutura dos CRAs, isso é possível. Isso é interessante para o investidor, que quer rentabilidade, é interessante para as empresas dessa cadeia agroindustrial, para terem a disponibilidade de caixa que elas precisam para a condução do negócio. Só que olha que interessante que foi criado aqui no Brasil com o lançamento dos CRAs. Para incentivar o agronegócio, os investidores, pessoa física, eles são isentos de imposto de renda. Qual que é a ideia por trás disso? O agro precisa de recursos. Existe um limite que o governo, que as iniciativas ligadas ao Estado, elas têm de disponibilidade de capital. Então, vamos pegar dinheiro no mercado financeiro e vamos trazer um benefício para os investidores.
Dessa forma, os CRAs, eles ganharam uma capilaridade muito grande. E eu trouxe aqui duas grandes ofertas que aconteceram esse ano para vocês terem ideia do tamanho desse mercado. A Brasil Foods, ela levantou cerca de R$ 1 bilhão em CRAs nesse ano. E a Minerva, ela fez também uma captação de R$ 2 bilhões. Só que essas captações, elas são tão interessantes para o universo de investidores que muitas vezes esse montante ele é captado em pouquíssimos dias, 2, 3 dias. É muito rápido, porque são empresas grandes, empresas saudáveis, que precisam de caixa, que trazem segurança e estabilidade para os investidores, e assim essa grande cadeia de alocação de recursos, ela ganha cada vez mais forma. Eu trouxe para vocês também as debêntures, mas para título de conhecimento. Por quê? Como um mecanismo de incentivo à infraestrutura do Brasil, foram criadas as debêntures de infraestrutura, que também são isentas de imposto de renda. Então, pergunta, é possível que uma empresa ligada ao agronegócio, ela levante recursos por meio de uma debênture de infraestrutura? Sim. Dependendo do negócio, do porquê ela precisa dos recursos, elas conseguem fazer. Mas isso é raríssimo de acontecer. Por quê? Por meio dos CRAs, elas conseguem gastar menos para estruturação do montante que elas precisam captar. E hoje, nós temos no Brasil algumas centenas de escritórios de assessoria de investimento. E essa modalidade de captação via CRA tem acontecido para montantes acima de 10, 15, 20 milhões de reais. Quando esse mercado começou, eram apenas operações muito grandes, de grandes empresas, só que o mercado ele foi ganhando maturidade. E hoje, empresas grandes, mas não gigantescas, absurdamente grandes, já conseguem ter acesso por meio desse tipo de instrumento financeiro. Bom, mercado futuro. Falamos sobre o mercado de ações, falamos sobre os FIAGROS, falamos sobre renda fixa, no caso, os CRAs, e agora eu preciso contar uma história, antes da gente explorar esse slide. Essa história aconteceu lá no final do século XIX, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, os produtores de grãos, eles estavam com muita dificuldade em seus negócios por conta do inverno muito rigoroso, do verão muito quente. O que acontecia? No inverno, eles não conseguiam produzir muitos grãos. O que acontecia? Faltavam grãos, os preços subiam. Já no verão, a produção era muito grande e os preços caíam drasticamente. Como os preços caíam muito, muitas vezes não justificava para eles o custo de armazenamento, o custo de transporte, a ponto de que, em vários casos, eles preferiam queimar os grãos que eles produziam para geração de energia, geração de combustível, ao invés de vender para as pessoas. Olha só, né, que é algo triste, né? Comida sendo produzida, essa comida ela era incinerada porque não fazia sentido. E aí os produtores, incomodados com isso, eles passaram a se rebelar. O que eles fizeram? Eles passavam aí lá no Lago Michigan e despejavam os grãos no lago, com uma forma de protesto de uma situação muito ruim para todo mundo, para eles, para os consumidores. E aí o que aconteceu? Ali na região do Lago Michigan, em Chicago, os produtores passaram a se organizar junto com as empresas que precisavam comprar aqueles grãos. E eles passaram a negociar preços futuros. O que significa isso? Eles iam lá, negociavam por quanto eles venderiam determinado volume, determinada quantidade de grãos e já acordavam o preço. Então, no mês tal, eu vou te entregar tantas sacas, tantas toneladas de milho, soja, e já vamos combinar o preço. Aí nasceu o chamado mercado futuro. E o mercado futuro, ele trouxe estabilidade para o negócio, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Porque o produtor, ele tinha a segurança de que o investimento que ele faria em insumos, mão de obra, defensivos agrícolas, que aquilo ia ser materializado em uma compra de um preço justo. E a empresa que comprava, por que ela fazia isso? Porque ela queria ter
uma garantia de que ela teria acesso àquela commodity num determinado preço. Afinal, qual que é o risco do produtor? Um dos riscos do produtor é o preço cair. O que é um dos riscos do comprador? O preço subir. Então, se o risco de um é o preço cair, se o risco do outro é o preço subir, vamos equalizar os riscos e já negociar um preço. Assim, lá nos Estados Unidos, surgiu esse tal de mercado futuro, que ele tem ganhado muita força lá em Chicago. Vejam só que coisa dolorosa. O Brasil, um dos maiores produtores de vários tipos de commodities do mundo, só que o nosso mercado futuro, ele é muito pequeno. Grandes empresas aqui do Brasil, elas recorrem ao mercado de Chicago, que é alicerçado nos preços brasileiros para negociar. Vou repetir, porque isso é importante e a gente tem condições de mudar isso. Grandes produtores do Brasil, para protegerem o preço local, eles precisam recorrer ao mercado lá em Chicago. Bom, e quais são os principais contratos futuros que nós temos aqui no Brasil? Nós temos o contrato de boi gordo. Então, o produtor de boi, ele não precisa ficar à deriva no sobe e desce do preço da proteína. O que o produtor ele pode fazer? Sabendo que ele vai abater tantas milhares de cabeça de gado, daqui 3 meses, por exemplo, ele pode ir lá no mercado futuro e já fazer uma operação para ele ter um preço garantido quando? Quando ele vai fazer a venda. Como existem vários vencimentos desses contratos, isso dá flexibilidade para os produtores adequarem a quantidade que eles precisam no prazo que eles vão precisar. Então, aqui no Brasil, nós temos contrato futuro de boi gordo. Cada contrato futuro, ele possui um tamanho. No caso do contrato de boi, cada unidade de contrato equivale a 330 arrobas líquidas. Também temos contrato de milho, que hoje é o contrato mais negociado aqui no Brasil. Temos contrato de soja, temos contrato de café arábica, de etanol hidratado, quase não tem liquidez, quase ninguém negocia, mas ele existe. E lá nos Estados Unidos, os principais contratos são contrato de milho, contrato de soja e também o contrato de boi gordo. Bom, e o mercado lá, uma curiosidade para vocês, é um mercado tão grande, tão líquido, que lá negocia boi gordo, negocia bezerro, negocia leite, negocia laranja, dá para negociar suco de laranja, dá para negociar alguns tipos de fertilizante, e inclusive dá para negociar taxas de frete em várias rotas mundo afora. Rota Estados Unidos, sul da África, bom, e por aí vai. Além de negociação de metais, de combustível, de petróleo, de biocombustível, até foi criado contrato futuro de bacon. Olha só, como o mercado ele se sofistica. Eu lembro que eu estava em Chicago, aí saiu uma notícia, né? Bacon Fresh Futures. Nossa, contrato futuro de bacon fresco. Aí eu fui atrás para entender. Lá nos Estados Unidos, eles tomam muito cuidado de conversar com os participantes. E bacon lá é utilizado para tudo, até para sobremesa. Tá, mas qual que é a relevância de criar um contrato futuro de bacon? Muitos compradores de bacon não tinham referência de preço. Será que eu estou pagando caro? Será que eu estou pagando barato? Então, como uma forma de sofisticar o agronegócio, lá nos Estados Unidos, eles criam esses índices de preço. Se esses índices de preço, como o de bacon, se eles ganham popularidade, se eles passam a ser de fato utilizados, eles podem vir a se tornar contratos futuros, que vão permitir que os investidores, os produtores, eles utilizem esse recurso, sobretudo para proteção, alguns usam para especulação. Bom, agora eu vou complicar um pouquinho, mas é algo que eu não posso ir embora sem falar para vocês, porque é minha grande especialidade. Mercado de opções. Quem aqui tem carro? Quem aqui faz seguro de carro? Alguém aqui, por acaso, faz seguro de carro e fala o seguinte: eu vou naquele poste ali, eu vou enfiar meu carro no poste para acionar o seguro e pegar o dinheiro equivalente à tabela FIP. Alguém faz isso?
Não. Nós fazemos o seguro do carro para não utilizar. Mas se acontecer um sinistro, um roubo, a gente vai lá e aciona o seguro, certo? Alguém aqui tem plano de saúde? Vocês querem ficar doente? Não. Mas se eventualmente acontecer, vocês querem ter um recurso de vou lá no médico, já está tudo pago. Então, não é porque a gente tem plano de saúde que a gente quer ficar doente. E por que a gente não pode fazer, então, seguro para o que a gente produz? Imagina um produtor que ele vai lá e produz soja. A soja, como acompanhamos o preço, soja teve uma grande oscilação nos últimos 24 meses. Agora imagina um produtor que ele vai lá, ele investe, ele produz soja e de repente acontece alguma coisa e o preço cai 30%. E aí, como é que fica? Só que é possível o produtor comprar um seguro de soja. Caso o preço venha a cair, o que o produtor faz? Ele vai vender de fato a soja por menos. Ele produziu soja, soja caiu, ele vendeu por menos. Só que se ele comprar um seguro, tecnicamente falando, é um contrato chamado put. É um contrato de venda. Como a soja caiu, no físico, ele vendeu pior. Só que o instrumento financeiro dele valorizou. Então, ele teve um lucro numa operação financeira e teve um retorno menor na operação física. E aí, qual que é o segredo? É fazer a avaliação, a análise conjunta entre a operação física com a operação financeira. Qual que é o desafio que nesses 18 anos eu tenho evidenciado, vivido junto ao agronegócio? Muitos produtores dizem, mas isso custa dinheiro. Eu vou comprar o seguro? Não, isso custa. Só que quanto que custa vender por menos? Quanto que custa acontecer um fator geopolítico que nós não temos controle, que pode afetar? Quanto que custa uma oscilação grande no câmbio, ou uma alteração de política, ou um problema sanitário, ou essa grande guerra de tarifas entre Estados Unidos e China? Nós temos controle disso? Nós não temos controle disso. Mas nós temos controle de seguros, de operações que nós podemos fazer para ficarmos fora de fatores que nós não temos nenhum tipo de controle. Vou trazer um outro exemplo para vocês. Vamos pensar em um produtor de aves. Então, vai criar galinhas para abatimento e venda. Que galinha come? Milho, certo? E se o preço do milho subir? O que acontece com esse produtor? Ele vai pagar mais caro na ração. Só que será que ele vai conseguir repassar para o consumidor final o aumento do custo de produção? Talvez sim, talvez não. Então, o que esse produtor ele pode fazer? Ele pode blindar, olha só, palavra importante, ele pode blindar o seu negócio comprando o direito de comprar milho por um preço estabelecido. Vamos lá, vou explicar de novo. O risco dele é o preço do milho subir muito, a ração vai ficar mais cara. Vai ficar mais caro e talvez ele não consiga repassar para o consumidor final. O que ele faz? Ele vai comprar o direito de comprar milho daqui 30 dias e vai pagar por ter esse direito. E se milho cair? Vai fazer sentido ele exercer o direito de comprar milho? Nesse caso, não, porque o milho caiu. Se o milho caiu, eu tinha o direito de comprar milho por aquele preço. Como o milho caiu e eu tinha um direito, eu não vou exercer o meu direito. Só que, e se o milho subir 25%? Ou 10%, 7%? Ele, eu tenho o direito de comprar milho por menos. Então, eu vou exercer o meu direito e vou comprar milho por menos. Convido os senhores a não serem apostadores de fatores que vocês não conhecem. Trazendo aqui um outro exemplo. Agora eu vou juntar a produção com insumos e com câmbio. Vamos pensar o caso de um produtor de soja. E esse produtor de soja, ele produz para... Não, desculpa, vou trocar o exemplo. Um produtor de gado que exporta.
Me ajudem aqui. Qual que é o risco do produtor de gado? O preço da proteína subir ou cair? O risco dele é cair. Porque se o preço da carne cair, ele vai vender por menos. Tá, e se ele é um exportador? É melhor para ele um dólar mais alto ou um dólar mais barato? Um dólar mais alto. Por quê? Se o dólar estiver mais alto, ele vai receber mais reais na troca. Então, quanto pior for o dólar, quanto mais depreciado tiver o real, melhor para ele. E tem o custo da ração. Bom, ele pode fazer 3 estratégias de proteção em paralelo para o negócio dele. A primeira estratégia ele pode fazer uma operação no mercado futuro, ele pode vender um contrato futuro de boi gordo. Ao vender o contrato futuro de boi gordo, se o boi gordo cair, ele vai vender a carne por menos. Só que como ele vendeu o contrato futuro, ele recompra o contrato que ele vendeu por menos. Então ele ganha menos na venda da carne, só que ele ganha no contrato futuro. E no caso do dólar? No caso do dólar, ele pode fazer também uma estratégia na qual ele fixa o preço do dólar ali na data de recebimento. Ao fixar o preço, mesmo se o dólar subir ou cair, não importa, ele já fixa o preço. E aí, o efeito cambial, ele deixa de ser uma variável de risco, porque ele já combinou o preço. Ah, mas e se o dólar subir ou não? E se? Se a gente ficar vivendo de si, nós estaremos correndo risco o tempo todo. Aí vamos pensar que a ração que ele utiliza, ela também possui milho. Aí voltamos ao exemplo. Se o preço do milho subir, a ração vai ficar mais cara. Será que ele vai conseguir repassar para o consumidor final? Aí ele também pode utilizar um arranjo de instrumentos como o que eu passei para vocês, para se proteger. E essas opções, aqui desenhos feios para vocês, assim, uma parte mais técnica, mas a apresentação vai ficar para quem tiver interesse. Esses instrumentos, as calls, as puts, esses instrumentos de compra e venda, eles também são negociados em ambiente de bolsa de valores. Só que na bolsa de valores existe uma padronização desses contratos. O que é bom, mas tem as suas controvérsias. Por quê? Porque às vezes, por conta de um recebimento, de uma importação ou de uma exportação, o produtor ele precisa de um dia específico no mês, de uma quantidade específica. Como um mecanismo de sofisticação do mercado financeiro, foram criadas as chamadas opções de balcão. A letrinha em inglês é OTC, de over the counter. Mas o que são elas? São instrumentos que eles podem ser negociados entre as partes para que seja possível fazer um casamento perfeito da necessidade do produtor. Do tipo, no dia, eu nem sei que dia é hoje, no dia 18 de maio, haverá necessidade de uma operação de 852 mil dólares. Dá para fazer a operação exatamente nessa quantidade, nesse mesmo dia. O que aconteceu na Páscoa do ano passado? Alguém lembra? O preço do cacau, ele disparou. Existe contrato de cacau na Bolsa de Valores? Não existe. Só que nós tivemos um volume muito grande de operações de cacau. Olha que legal que foi feito pela nossa Bolsa de Valores. Nesse tal chamado mercado de balcão, é possível negociar instrumentos financeiros de qualquer commodity listada em qualquer Bolsa de Valores do mundo. Nessa operação, então, fizemos uma série de estratégias de cacau. Também, se não me engano, foi março, abril do ano passado, o preço da celulose ele passou a ter uma oscilação muito grande. E como brasileiro, eu digo que a gente tem que ter orgulho de ser o maior produtor e exportador de celulose do mundo. Pois bem,
também houve um fluxo gigantesco de estratégias de proteção e também de especulação de celulose aqui no nosso país. Raoni, mas como que eu tenho acesso a essas operações? Como que eu posso fazer tudo isso na prática? Aqui no Brasil, existe a figura do assessor de investimento. O assessor de investimento, ele é um profissional super especialista nas mais variadas formas de investimento, nos instrumentos. E o assessor, ele tem a capacidade técnica de entender as necessidades dos produtores para apresentar estratégias específicas e customizadas para eles. Então, caso vocês ainda não tenham um assessor de investimento que conheça o negócio de vocês, procurem. Esses profissionais, eles precisam estar alinhados com o sucesso do negócio de vocês no longo prazo. Inclusive, eu me coloco à disposição para indicar assessores que eu confio, que eu conheço. Aí vocês podem me procurar nas redes sociais ou depois aqui da palestra, que eu faço questão de apresentar vocês para um escritório de assessoria muito sério, com profissionais muito corretos, que poderão ampará-los, ajudá-los a entender essas estratégias na prática, assim como montá-las se for do interesse de vocês. Ao longo desses 5 anos de empreendedorismo, minha empresa ela foi fundada há 5 anos em Florianópolis, nós atingimos a marca de 500 mil alunos. Desses 500 mil alunos, uns 12 mil se tornaram assessores de investimento. E alguns deles me questionaram sobre qual que é a minha opinião sobre o agro, se faz sentido eles desbravarem isso. E eu sempre incentivo, eu digo que sim, porque aqui nós temos um percentual gigantesco do PIB brasileiro, nós temos um mercado financeiro muito pujante, e essas conexões entre mercado financeiro e o agronegócio, elas ainda estão começando. Mercado acionário, renda fixa, derivativos, tudo isso está à disposição de vocês. Então, convido vocês a se informarem, convido vocês a pesquisarem. Continuarei incentivando e formando pessoas para terem conhecimento técnico, para levarem esse tipo de informação. E por fim, um slide para trazer para vocês um pouco das comparações desses dois tipos de instrumentos que eu falei para vocês, as opções em ambiente de bolsa, para as opções em ambiente de balcão. No final, a grande palavra aqui é customização. Existe a possibilidade de customizar exatamente para que vocês precisam. Tanto prazo, quantidade, vencimento, volume, a moeda na qual a operação será atrelada. Eu diria que há 10 anos o mercado financeiro ele era muito pouco acessível. Era preciso ter muitos recursos, ter um tamanho muito grande. O mercado financeiro ele ganhou uma nova roupagem. É um mercado extremamente acessível e é um mercado que ele tem todo o potencial para ajudar o agronegócio a ganhar cada vez mais força no Brasil. Pessoal, novamente a apresentação está à disposição de vocês. Eu agradeço muito o espaço, sou um grande incentivador. Everton, obrigado novamente pelo convite. Tá. Pessoal, lembra que eu falei? Palestras de inteligência artificial e de inteligência humana. Raoni, como você não é do setor, o Raoni ele é uma estrela do setor financeiro. O Raoni tem mais de 300 mil seguidores. É um dos principais profissionais. Ele entende tudo da parte financeira, de investimentos. Inclusive o Raoni, poucos sabem aqui, algumas opções de investimento foram criadas pelo Raoni. Foram estruturadas no Brasil pelo Raoni. Entendeu? E o que eu quis trazer para vocês, como aqui é provocativo, é sair daquela mesmice assim, vamos buscar dinheiro aonde? No banco. Sempre assim, né, Raoni? Buscar dinheiro no banco. Não, agora tem uma série de instrumentos que a gente pode usar para se alavancar sem ter que pagar um caminhão de dinheiro para os bancos, né, Raoni? É isso aí. Que foi isso que a XP fez, né? Ela abriu o mundo para que a gente pudesse buscar dinheiro sem ser tão cobrado. Mas o mais espetacular,
que eu quis também trazer o Raoni, além de toda a sabedoria, tudo que ele proporcionou para nós, é que assim, o Raoni, quando foi vendido a XP, o Raoni ganhou uns 4 salários mínimos. Ele podia ir para Florianópolis. Ele foi. Ele podia morar na Lagoa da Conceição. Ele mora na Lagoa. Mas ele podia colocar um pijaminha e ficar vendo só a Netflix. Fechou? Mas não. Esse cara não só ajudou na educação da sociedade brasileira a fazer melhores investimentos, como ele criou uma empresa chamada Melver. E, cara, eu quero passar um vídeo, porque nós aqui conhecemos muitos prefeitos da nossa cidade, não conhecemos? Esse cara colocou a cara para bater e criou o maior projeto de educação financeira para crianças do Brasil. E eu quero que vocês conheçam esse projeto. Vamos assistir juntos, Raoni? Vamos. Por favor, pode disponibilizar o vídeo do projeto do Raoni. – 46% dos brasileiros assumem não ter um orçamento familiar. Eles não têm controle algum sobre o que gastam. 8 em cada 10 dizem não saber como gerenciar as próprias despesas. O endividamento das famílias está próximo de 80%. E para completar este cenário, mais de 24 bilhões de reais já foram perdidos nas bets. Esses dados só comprovam o que todos nós já sabemos. O cidadão brasileiro sabe pouco sobre educação financeira. O resultado disso já é visível há anos. Um ciclo vicioso de pobreza, dificuldades econômicas e falta de oportunidades. Existe algo que você pode fazer para mudar tudo isso? A resposta é sim, e cada professor, família e criança do nosso país poderá ser impactado pela sua atitude. Imagine um ecossistema no qual pais, alunos e educadores trabalhem juntos para se tornarem financeiramente mais instruídos. O professor aprende para ensinar ao aluno, o aluno aprende para ensinar os pais, e os pais, mais conscientes, se tornam capazes de contribuir para um Brasil próspero e economicamente forte. Parece bom demais para ser verdade, mas a Melver já está fazendo isso acontecer. A Melver é uma empresa de educação e tecnologia para o mercado financeiro, fundada em 2021. Já impactou mais de 400 mil alunos em cursos livres, certificações, treinamentos e formações profissionais de alto nível. Em 2024, criamos o projeto Analfabetismo Financeiro Zero, um projeto no qual esse ecossistema impactante é colocado em ação para transformar o nível de educação financeira dos brasileiros em menos de uma geração. Com nossa equipe de pedagogos, psicólogos, economistas e profissionais de marketing, elaboramos aulas e materiais 100% aderentes às famílias brasileiras, seguindo rigorosamente as diretrizes da BNCC. Voltado para o ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio, nosso material inclui apostilas impressas de alto padrão e ainda um espaço digital gratuito com aulas gravadas, cursos extras e atividades compartilhadas para o aluno e para a família. Nesse ecossistema, o professor também tem sua própria apostila e espaço digital, pois receberá um treinamento personalizado para ministrar suas aulas da melhor forma possível, sempre integrando pais e alunos. Acreditamos que a união desses 3 grupos é a chave para garantir o aprendizado que pode transformar o nosso país. Em 2024, este projeto foi implementado experimentalmente em algumas escolas públicas de Florianópolis, Santa Catarina. O resultado? 3 medalhas de ouro na maior Olimpíada de Educação Financeira do Brasil, a Olitef. Já achei muito legal esse projeto todo, desde o começo. Não fazia nem ideia que existia tanta coisa no mercado financeiro. Coisa de ensinar economia na escola deve mudar o futuro de muita gente, eu acho. O projeto Analfabetismo Financeiro Zero é um projeto ousado, mas que possui uma execução extremamente viável, até mesmo para as menores cidades brasileiras. Ele será visto, tocado e integrado a cada família, trazendo mudanças que verdadeiramente transformarão o nosso país. Levar este projeto à sua cidade pode e deve começar com uma atitude sua.
Envie um e-mail para faleconosco@melver.com.br para saber mais. Ou acione o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Sua iniciativa é o primeiro passo para uma mudança real, começando por aqueles que são o futuro. Rony, antes de tua última palavra, aqui está o Brasil que dá certo. E você é um dos caras que também está fazendo o Brasil dar certo. Cada um de vocês que puder levar esse projeto para o prefeito da cidade de vocês, fala, cara, tem um prefeito de educação, tem um projeto de educação financeira para criança e tu tem que colocar nesse município, falar com o Rony. Rony. Pessoal, Everton, obrigado pelo espaço. Nós vivemos em um país incrível, nós temos condições climáticas, nós temos muita água doce, nós não temos grandes desafios de problemas climáticos, como a gente vê em muitos cantos por aí. Temos um povo trabalhador, nós não merecemos a realidade que nós vivemos hoje. Nós não merecemos... Obrigado. Nós não merecemos essa corrupção, nós não merecemos esse descaso com o povo brasileiro. O que a gente pode fazer? A gente pode reclamar ou a gente pode ir à luta. Vamos à luta, fazer o que precisa ser feito. Esse daqui é o caminho que nós encontramos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Convido aqui a Daiane, que também é minha esposa, que é assessora de investimento, que trabalha no mercado de investimento, a entregar um mimo aí pro Rony. Daiane. Obrigado, Daiane. Sim. Assessora, né? Valeu, meu querido. Obrigado. Um abraço. Valeu, gente.